Olá, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bom? Alegria estar aqui com você. Bom dia, Matias. Deixa eu mostrar para todo mundo, porque foi tudo muito emocionante ontem, muito emocionante. O que foi isso aqui, né? Deixa eu colocar na tela os discursos ontem na vitória de França. Deixa eu colocar aqui. Fabrícia Marques e daqui. Y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular. Muito forte. El gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Gente, Francia Marques, lutadora do meio ambiente, ex-empregada doméstica, mulher negra, isso aqui, o governo das ninguéms e dos ninguéms, o governo das mãos calejadas. Ó, quem que não chorou ontem? Quem é que não chorou? E mais adiante, está aqui, ele, né, o presidente Gustavo Petro, novo no presidente. Tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en Tiraram o papelzinho da cabeça No dele. tendría sentido un gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz. Objetivo central. ¿Qué significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de electores... Pronto. Foi maravilhoso, realmente. Matias, para começar uma avaliação sua sobre esse resultado, depois tenho aqui mais algumas perguntas específicas sobre o governo Petro, né, o que vem pela frente. Acho que foi um resultado que não era garantido. Ele fez uma extraordinária campanha de segundo turno, ele soube ampliar a coalizão dele, indo buscar a direita moderada que não estava disposta a aderir a um projeto totalmente nihilista, desse candidato populista que surgiu aí nos últimos dias da campanha do primeiro turno, chamado Rodolfo Fernandes. E para isso ele teve que ter uma estratégia de negociação, de abertura, de compromisso, de diálogo, que foi muito bem sucedida. E, paralelamente a isso, ele também se colocou como contraponto do candidato da direita ao mergulhar na realidade colombiana, passar muito tempo com a população. Ele dormiu em cidades de pescadores, dormiu nas comunidades de afrodescendentes durante a campanha de segundo turno. Foi um segundo turno, isso aqui num contexto em que um candidato à presidência colombiana ele anda como uma escolta armada, não é? Então, é alguém que se entregou na campanha no segundo turno. E eu acho que isso fez a diferença. Ele deixou as tripas dele no segundo turno. Isso é muito forte. Muito, muito, muito forte. E você escreveu um artigo para a Folha de São Paulo ainda ontem à noite, falando sobre a questão da mudança para o continente, para a Colômbia, né? O primeiro governo de esquerda da história, mas a mudança para o continente. Adorei esse rapaz aqui, esse menino, 25 anos, o Matheus ontem fez esse checklist da América Latina, né? México já foi, Argentina já foi, Bolívia já foi, Peru já foi, Honduras já foi, Chile já foi, agora a Colômbia e falta o Brasil. Teu artigo teve esse condão de falar sobre o cenário regional, né, para a América Latina, não apenas para a Colômbia. Primeira vitória de alguém de esquerda na Colômbia é retumbante, mas também do cenário regional. Eu acho que a Colômbia ela importa mais do que todos esses, em certa medida, porque a Colômbia é um país da OTAN, ligado à OCDE, historicamente pró-americano, e eu não digo isso apenas numa situação de alinhamento geopolítico, mas como de um país que passava também por uma situação militar crítica há um século, tem as guerrilhas mais longevas e violentas da nossa geração no continente, eu diria até das últimas gerações, e parecia totalmente avesso à possibilidade de um governo de esquerda. Então, o caráter
O caráter transformador dessa eleição ela é maior na Colômbia do que nos outros países, com exceção, talvez, a essa aventura extraordinária que a esquerda chilena está vivendo também com o Gabriel Boric. Agora ganhar é a primeira etapa. Acho que a Francia Marques ela falou de primeiro passo, e a vice-presidenta do Petro, e ela tem razão, é o primeiro passo. A gente vê que, por exemplo, no Peru, a vitória da esquerda não redundou num governo da esquerda. É um governo que está se arrastando em múltiplas crises, né? Então, eu acho que a Colômbia, você tem um desafio de governabilidade imediato, e depois você tem de como é que essa dimensão regional vai ser realmente aproveitada. Porque uma coisa que o presidente Lula fala que sempre que é bastante interessante é que você não precisou de governos que pensavam todos iguais na América Latina para a América Latina estar próxima e estar funcionando junto no começo do século. Você tinha governos de direita, você tinha governos de esquerda, eles não se entendiam ideologicamente, mas trabalhavam juntos regionalmente. Ou seja, o fato da gente ter governos de esquerda não significa que automaticamente todo mundo vai trabalhar junto por uma construção regional. Tem um desafio político aí. Mas eu acho que a abertura e o céu é o limite. O céu é o limite nesse momento, isso é certo. Agora, me parece que é uma certa espera por Lula, né? Porque... Opa, saiu a imagem ali, vamos ver se mantém o som. Eu continuo aqui, desculpa. Ah, não, tá bom. O áudio me tá parece ótimo. que a América Latina meio que espera por Lula, porque apesar do Petro ter 62 anos, a idade que eu tenho, imagina, um jovem de 62 anos, ele está chegando à presidência agora, né? Então, assim, de todo esse universo, né, Boric, Alberto Fernandes, está todo mundo esperando o Lula como o Luiz Costa Pinto mais cedo falou, como um decano, né? Como alguém que está chegando à presidência pela terceira vez, é o mais velho, é uma liderança já reconhecida mundialmente. Parece que há uma espera na América Latina para que Lula costure tudo isso, que ainda está meio desarticulado e tal, numa força, né? Eu acho que eles esperam Lula e esperam o Brasil também, porque com o Brasil, na medida em que o Brasil agora ele não está numa situação de divergência ideológica, ele está numa situação de inexistência regional. E isso trava qualquer trabalho. Sendo honesto, eu acho que qualquer governo brasileiro minimamente republicano, ele veria nesse momento uma oportunidade muito grande para a América Latina trabalhar junto. Obviamente que essas oportunidades são potencializadas pelo perfil global e pela liderança natural do Lula dentro desses governos. Mas o que a gente está vendo aqui, eu acho que, sobretudo, é o fato do Brasil estar em morte cerebral, e há uma necessidade de esses países, você não consegue, eu acho que a gente tem que lutar contra essas ideias de hegemonias e de dependências da América Latina em relação ao Brasil, mas você precisa pelo menos de saber se o país está minimamente funcional ou não está, antes de desenvolver uma política regional. E nesse momento, claramente, não sabemos. Então, a expectativa é muito grande em relação à eleição brasileira, e é claro que o cenário de termos um presidente Lula de volta anima mais também as hostes, sem dúvida. O discurso do Petro ontem me surpreendeu, primeiro com essa ideia da política do amor, né? Uma convergência com um tema que tem sido recorrente na campanha do Lula, né? A ideia da política do amor que se contrapõe à política do ódio da extrema-direita. E o segundo, ele assentou o governo dele sobre três linhas mestras. Paz, explica-se, né? Colômbia, né? A guerra contra o tráfico, a guerrilha e todo o processo realmente de guerra e também do ódio, né, na sociedade colombiana. Justiça social, óbvio, mas ele veio com justiça ambiental. Me surpreendeu colocar a justiça ambiental, a justiça social e a paz, todas elas no mesmo nível, e é nessa lógica da política do amor. Tem algo novo acontecendo na América Latina, né, Matias? Eu estava ouvindo um discurso do Chile, do presidente Boric, da sexta-feira passada, em que ele falava das zonas de sacrifício, que é uma ideia da justiça ambiental muito forte nesse momento, de que você não pode aceitar, enquanto nação, que algumas regiões
sobretudo de extração de minérios, elas sejam sacrificadas em nome do desenvolvimento. E eu acho que dentro da ideia de paz e de vida e de amor do Petro, existe essa ideia que a condição humana ela tem que ser pensada além, e isso é muito forte num país que está numa guerra civil, a condição humana ela tem que ser pensada além dos fatos da morte que tangíveis. Então, a guerra, a doença, mas ele também você tem que pensar a vida num sentido do longo, das futuras gerações da nossa existência enquanto ser humano. Então, você pode ter, num país em guerra, você pode, mesmo se você estiver vivo e em segurança, você não está realmente vivo, porque você está assolado por essa ideia de guerra. Num país em desastre ambiental como a Amazônia, você pode estar vivo em segurança, mas você não está realmente vivo, porque a tua nação está se destruindo. Num país em colapso climático, você não está realmente vivo, porque as gerações futuras elas não têm a sua vida garantida. Então, o que é muito bonito no discurso do Petro é que ele tenta superar a guerra, colocando o desafio da vida além da guerra, e expandindo o desafio da vida e da sobrevivência para o clima, para a sociedade, para esses outros grandes macrotemas. Eu gosto muito, eu ainda estou pensando, não li tudo, acho que a gente tem que se debruçar com mais calma, mas essa ideia de amor, de vida, de paz, ela vai muito além das coisas tangíveis, ela não é sobre a polarização, sobre a guerra civil, ela é sobre a nossa própria existência, a nossa própria condição humana na América Latina. E eu acho isso, tem algo literário nisso muito forte e que eu acho que a gente vai aprender mais nas próximas semanas. Vai. A gente tem falado, a partir dessa questão aí da justiça ambiental, a gente tem comentado nos nossos encontros, né, sobre a questão dos novos paradigmas, né, a transição da matriz energética, a transição econômica, né, que está no centro dos governos na Europa, e o Petro está dizendo que está no centro do governo dele aqui. 2 semanas atrás, você escreveu um artigo instigante na Folha de São Paulo Saúde. Obrigado. Eu mencionei mais de uma vez aqui, né, coloquei essa questão mais de uma vez, inclusive, em conversas com representantes da campanha do Haddad em São Paulo, mas acho que isso é um tema para o Brasil, em que você chama a atenção do seguinte: o Parlamento Europeu aprovou que em 2035, gente, 2035 pode parecer longe, mas em termos de planejamento e de pensar em pós-indústria, depois de amanhã. A partir de 2035, não se produz mais carro, caminhão, não se produz mais motor tocado a gasolina e a derivados de petróleo na Europa. É uma mudança absoluta, o que tem repercussões evidentes aqui para pensar o desenvolvimento, né? Se é que esse nome ainda pode ser usado, no Brasil, para falar talvez não de política industrial, política pós-industrial. Como é que você vê essa mudança de paradigma, que antigamente era um discurso que tem que entrar na lógica dos governos? Eu acho que a gente, às vezes, é bom traduzir o que é concretamente, o que significa essa medida para o dia a dia de um brasileiro. Quer dizer que em 2035 você vai chegar numa capital europeia e você não vai ouvir barulho de carro, que o nível de poluição do seu filho vai ser extraordinariamente inferior, que essa dinâmica selvagem dos carros ela vai passar por um nível de pacificação brutal, porque a violência sonora e a violência da poluição são fatores absolutamente centrais no tensionamento da sociedade, na forma como uma cidade como São Paulo pode ser difícil de se viver, e a gente tem que sair dessas contradições. Eu fico pensando aqui em São Paulo, a gente anda aqui no centro expandido e vê que o número de SUVs aumentou extraordinariamente, o que é uma insanidade. A gente está na era dos carros elétricos, mas a generalização do SUV, que emite mais poluição do que de 25%, 1/4 a mais do que o carro normal, está neutralizando o efeito do aumento de compra de carros elétricos. Então, a gente está adotando uma moda que surgiu nos Estados Unidos 30 anos atrás, que é a moda do SUV, e poluindo mais
no momento em que toda a indústria e todas as sociedades se organizam para poluir menos. Então, é para a gente ver que, embora a gente comece a ver aqui no Brasil, e dentro, às vezes, até das elites, uma consciência maior, e a gente vê essa campanha muito bonita de ESG em todo lado e tudo, nos nossos padrões de consumo, o nosso nível de conscientização na questão dos automóveis é inexistente ainda. Inexistente. Então, eu acho que a gente vai precisar de um choque que vai muito além. É interessante a gente ter esses ganchos internacionais, esse compromisso das equipes de campanha, mas a gente vai precisar de um choque cultural. O choque cultural que talvez o Haddad ele tenha provocado na prefeitura, mas que foi um choque cultural que foi revertido, tragicamente. A gente pensa, por exemplo, simbolicamente na medida dele de redução de velocidade nas estradas em São Paulo, que virou promessa de campanha do governo Dória e foi imediatamente abolida em seguida, e a consequência foi, mais uma vez, a consequência foi uma desgraça humana, com um aumento de mortes brutal no trânsito. E aí a gente vê o que o Petro quer dizer sobre a mudança de vida, sobre a necessidade de pensar a vida além dos elementos tangíveis, de pensar a vida no seu todo. E aí é que a gente começa a entender como talvez essas mudanças tenham sido trazidas na prefeitura do Haddad foram resistidas pela sociedade, elas podem voltar agora, quando ele chegar no governo, e terem um efeito estruturante que elas deveriam ter tido. Porque a cultura está mudando. Porque a gente está começando a se dar conta que a gente está numa catástrofe climática. A gente está começando a se dar conta que não é insustentável a forma como nós vivemos. Eu acho que vai ser muito interessante refletir nas mudanças pelas quais a sociedade brasileira passou nos últimos 10 anos, e que, de certa forma, reabilitaram algumas políticas da prefeitura do Haddad e vão dar novo ímpeto a futuras políticas do governo do estado do Haddad. Muito interessante, eu aproveitei, fiz aqui uma digressão com o paralelo que você fez, é um debate que a gente tem que encher um caminhão com esse tema da energia e da sustentabilidade e jogar em cima da sociedade, né? Não, de fato, é possível. Eu não tenho mais carro, ando de bicicleta em São Paulo, e agora, com as bicicletas podendo entrar em determinados horários, não em todos os horários, no metrô e nos trens, você estendeu demais o espaço, né? A possibilidade de trânsito na cidade. Então, por exemplo, minha sogra mora na Zona Leste, chega fim de semana, vou lá visitá-la, coloca a bicicleta no metrô, depois pedala mais 10 quilômetros até a casa dela, depois da estação Vila Prudente, e pronto, e volto. E se fosse de Uber, era R$50 de Uber, se fosse de carro, quanto seria? Enfim, assim, tem espaço, e acho que o Haddad vai fazer uma revolução na mudança da lógica, né? Certamente. E pensando que essas mudanças de impacto, elas podem ser sentidas muito além das zonas muito urbanas, com as devidas mudanças de infraestrutura. Mas, com certeza, eu vejo uma das promessas de campanha do Petro é interromper a exploração de petróleo. Ou seja, continuar explorando as reservas que já estão sendo trabalhadas de petróleo, mas não voltar a fazer exploração. E você sabe que isso na Colômbia é uma medida de preservação da Amazônia enorme, porque é na região amazônica onde eles exploram mais petróleo e no offshore também, que afeta, obviamente, o litoral. Então, eu acho... São palavras, a promessa, um candidato de esquerda falando que ele vai cessar a exploração de recursos naturais é algo inconcebível na tradição da esquerda latino-americana. 20 anos atrás, eu acho que o Petro seria atacado falando isso. Hoje em dia ele choca. As pessoas tentam entender, mas elas veem o propósito da coisa. Mas então a gente... Lula, né? Falou em desmatamento zero na Amazônia. Exato. A gente está caminhando aí para uma modernização que, a meu ver, quem está na vanguarda é o Boric e o Petro, muito legal. Legal. Para encerrar, Matias, França, né? França está aqui, uma derrota do Macron, manchete da RFI, derrota da coligação de Macron nas legislativas, coloca em risco a governabilidade da França. O partido, a coligação do Macron, o Ensemble, juntos, teve
a maior votação, fez 248 cadeiras, mas não conseguiu maioria para compor, para indicar o primeiro-ministro sozinho. Uma vitória importante da esquerda, da NUPES, com o Mélenchon, que diz, né, a derrota do partido presidencial é total, 142 cadeiras, uma vitória grande da extrema-direita, grande festa na extrema-direita, incrível, da Le Pen, né, o Rassemblement Nacional, Reagrupamento Nacional, com 89 cadeiras, cenário complexo na França, né, Matias? Cenário complexo para a turma do Macron, que sempre achou que democracia é governar sem oposição. Ele é um presidente que foi eleito com uma maioria absoluta no parlamento, que tinha criado o seu próprio partido, dentro do partido havia uma adoração por ele. Ele é alguém que, até por mérito e por talento, ele nunca governou com contradição, seja ela interna ou externa. E agora ele vai ter que aprender a governar com contradição. Mas governar com contradição é o pão de cada dia do democrata. Eu acho que essa coisa de falar imediatamente de crise de governabilidade, porque você tem o sistema presidencialista francês é um dos sistemas mais centralizados do mundo. A concentração de poderes no presidente é enorme. Você já tinha presidente com maioria absoluta no parlamento, o que neutralizava a ação parlamentar completamente. E aí agora você vai ter um parlamento um pouco mais competitivo e a pessoa já começa a falar de crise de governabilidade, a deitar no chão e a falar que é falta. Peraí, né? Olha a vida de um presidente da República Brasileira, que se ele conseguir 30% de base no Congresso, ele já está feliz. E ele não... Quer dizer, nos parlamentos europeus também você tem sistemas parlamentaristas, claro, mas também são muito competitivos e a gente não fica logo falando de crise de governabilidade. Acho que a gente tem que ir com um pouco de calma em relação a esses diagnósticos. O Macron perdeu a hegemonia absoluta. Ele continua com uma hegemonia parcial. Ele é presidente da República, ele tem 80% dos votos necessários para aprovar leis e tem que discutir com 20% do parlamento. Não é o fim do mundo. Se for o fim do mundo, quer dizer que talvez ele não tivesse... ele não fosse esse tal super presidente super hábil que todo mundo fala, porque agora é que ele vai ter que mostrar realmente seu repertório. Eu acho que... Compondo com a chamada direita tradicional, ele vai fazer maioria, é uma possibilidade. Ele vai negociar com a direita tradicional. Com a esquerda, me parece improvável, né, com o Mélenchon. Mas, mais ou menos, porque essa aliança da esquerda, ela é uma aliança eleitoral. De diferentes correntes que se detestaram durante anos. O Mélenchon, ele nem é deputado, quer dizer que ele não vai ser líder dessa base parlamentar. Nada impede o Macron de pegar 10 deputados ecologistas dessa base e falar para eles, olha, eu vou aprovar uma lei de transição energética. Você vai falar que não? E pronto, e vai conseguir avançar. O escopo de negociação é grande, depende do talento do Macron, mais do que da obtusidade dos outros parlamentares, porque essas bases são mais competitivas do que parecem. Essa nova aliança da esquerda é uma aliança que foi criada há 3 semanas. Não é algo que... ainda não dá para cravar que ela vai votar junta durante os próximos 5 anos. Perfeito. Legal. Tem jogo, a vida continua. É isso aí. A vida com Macron, tua vida continua. É isso. Não precisa. Tudo bem. Vai dar vida tudo nova certo. Aqui na América Latina, com Petro e logo mais Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês imaginam o que vai ser Lula, Petro e Boric, os 3 sentados juntos? Nossa Senhora. Vai ser lindo. Quero ter uma mosquinha para entrar na sala. É verdade. Obrigado, Matias. Boa semana para você. Prazer, alegria. Tchau. Obrigado.